Naquele fórum, ninguém sabia seu nome verdadeiro, e talvez seja justamente por isso que sua história tinha mais peso, porque não pertencia a uma única pessoa. Poderia ser a história de qualquer mãe, qualquer pai, qualquer pessoa idosa, que um dia acreditou que envelhecer rodeada de amor era uma consequência natural de ter dedicado a vida inteira aos filhos. Tudo começou numa manhã cinzenta do final do outono, quando a casa estava silenciosa demais e até o som de uma colher batendo na xícara parecia exagerado. Aquela hora, a protagonista desta história estava acordada desde antes do amanhecer, sentada à mesa da cozinha com um cobertor sobre os ombros, uma xícara de chá morno nas mãos e o cachorro dormindo a seus pés. Ela morava naquela casa há muitos anos, uma casa modesta com paredes manchadas por pequenas manchas de umidade e porta-retratos que pareciam guardar mais lembranças do que pregos. Lá fora, nada de extraordinário acontecia, mas lá dentro tudo estava desmoronando, silenciosamente. Não foi um acidente, não foi uma traição repentina, não foi um grito, mas havia algo pior. A lenta e dolorosa constatação de que para seus filhos ela deixara de ser uma pessoa e se tornara um incômodo que ainda respirava. Durante décadas, essa mulher construiu sua identidade em torno do cuidado, como se amar sempre significasse ficar em último lugar na fila e deixar que os outros escolhessem primeiro. Ela criou seus filhos com uma devoção quase feroz, daquelas que não aparecem em fotos de família, mas deixam marcas no corpo, mãos ásperas de tanto lavar, costas doloridas de carregar bolsas, noites em claro quando um deles estava com febre, contas escritas em pedaços de papel para que nunca faltasse comida, material escolar ou sapatos. Ela abriu mão de viagens, descanso, dos menores luxos e até de partes inteiras de si mesma que jamais poderia recuperar. Ela nunca chamou isso de sacrifício, porque para ela era simplesmente ser mãe. Conforme seus filhos cresciam, ela dava conta de tudo sem pedir aplausos, remendando uniformes à meia-noite, mantendo a casa em ordem quando o dinheiro era curto, escondendo seu cansaço para não espalhar medo. E por muito tempo, ela acreditou, com aquela fé humilde que muitas pessoas mais velhas possuem, que um dia todo aquele amor retornaria transformado em respeito, proximidade e ternura. O que ele jamais imaginou foi que a velhice lhe traria algo mais em troca: distância, irritação e frases inesquecíveis. Aquele dia começou, como qualquer outro, mas algo no ar parecia mais pesado, como se o ar dentro da casa tivesse ficado mais denso. Ela havia dormido pouco, como vinha acontecendo há meses, com aquele tipo de insônia que não vem do corpo, mas da mente, que fica repassando memórias, frases, silêncios. Enquanto caminhava lentamente em direção à sala de estar, mal se apoiando nos móveis, como se não quisesse admitir que precisava, percebeu algo que se tornara um hábito. O telefone não tocou. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, nem mesmo um engano. Ela aprendera a não olhar para ele com muita expectativa, mas olhava mesmo assim, como alguém que checa uma porta que sabe que ninguém vai bater. Seus filhos moravam na mesma cidade. Não estavam longe, mas a distância entre eles não era medida em quilômetros, e sim em uma espécie de frieza que vinha crescendo sem que ela soubesse exatamente quando começara. Nem sempre fora assim. Houve um tempo em que a casa se enchia de vozes, passos e discussões sobre coisas triviais que ela daria tudo para ouvir novamente. Ela se lembrava com uma clareza quase dolorosa das tardes em que os esperava com lanches prontos, o cheiro de pão fresco invadindo a cozinha e eles entrando sem bater, jogando as mochilas no chão, todos falando ao mesmo tempo. Naquela época, ela era o centro invisível de tudo. Aquela que mantinha tudo unido sem ser vista. Aquela que resolvia os problemas sem buscar reconhecimento. Mas, com o passar dos anos, algo mudou tão gradualmente que não havia um momento específico para apontar. As visitas se tornaram mais curtas, as ligações menos frequentes e as conversas começaram a ter um tom estranho, como se falar com ela fosse uma obrigação incômoda. A princípio, ela achou normal, que era a vida adulta,
que os filhos tinham suas próprias preocupações. Mas naquele dia, sentada na beirada do sofá, ela começou a sentir que não se tratava apenas de distância, mas de algo muito mais profundo, algo que ela ainda não ousava nomear. A ligação chegou por volta do meio-dia, inesperadamente, como se tivesse caído do céu após horas de silêncio absoluto. O nome do filho apareceu na tela e, por um segundo, ela sentiu aquela onda automática de alegria que ainda não aprendera a controlar. Atendeu rapidamente, quase ansiosamente, remexendo-se na cadeira como se sua postura pudesse influenciar o tom da conversa. Do outro lado da linha, a voz era seca, apressada, sem o calor que costumava acompanhar até as frases mais simples. Não houve perguntas sobre como ela estava, nem comentários do dia a dia. Apenas uma apresentação direta e funcional, como alguém falando com uma pessoa que cumpre um papel e nada mais. Conforme a conversa prosseguia, ela começou a sentir aquele desconforto familiar, uma sensação de estar deslocada na vida dos filhos, como se tivesse sido arrancada sem aviso prévio. Em algum momento daquela ligação, sem levantar a voz ou recorrer a drama, uma frase lhe veio à mente e ficou martelando em sua cabeça de uma forma difícil de explicar. Não foi um grito nem uma acusação direta. Foi algo dito quase indiferentemente, como se não tivesse peso algum, uma espécie de comentário que insinuava que ninguém havia pedido por tudo o que ela fizera, que as decisões que tomava como mãe eram de sua responsabilidade, não uma dívida que pudesse ser cobrada. Ela não respondeu imediatamente. Permaneceu em silêncio por alguns segundos a mais do que o habitual, sentindo algo dentro de si se deslocar lentamente como uma peça que se encaixa onde não deveria. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas aquele dia era diferente. Talvez fosse o cansaço acumulado. Talvez fosse o silêncio da casa amplificando tudo. Mas aquela frase começou a ressoar dentro dela com uma clareza incômoda. E pela primeira vez, em vez de se justificar mentalmente como sempre fazia, sentiu uma nova pergunta se formar, ainda tênue, mas impossível de ignorar. Depois de desligar, ela não se levantou imediatamente. Ficou sentada, com o telefone ainda na mão, como se o peso do aparelho tivesse aumentado de repente. Não chorou, não fez gestos exagerados, mas algo em sua expressão mudou, uma espécie de vazio que não estava ali antes. Olhou ao redor do quarto, aquele mesmo espaço que por anos fora o centro de tudo, e por um instante teve a estranha sensação de estar visitando a vida de outra pessoa. Tentou se convencer de que não era nada demais, que talvez tivesse entendido errado, que seu filho estivesse apenas cansado ou distraído. Mas, no fundo, sabia que não era um incidente isolado. Havia um padrão naquelas pequenas frases, naqueles tons, naquelas ausências. Não eram grandes acontecimentos, eram detalhes acumulados, quase invisíveis individualmente, mas devastadores quando combinados. Há um momento nessas histórias em que você para de tentar explicar o que sente e simplesmente reconhece o padrão. E talvez, se alguém que está lendo isso chegou até aqui, consiga entender exatamente o que é esse sentimento. Não, é um golpe, não é um abandono explícito, é algo mais silencioso, mais difícil de definir. É perceber que o lugar que você ocupava não existe mais, mesmo que ninguém tenha dito isso em voz alta. Ela começou a se lembrar de outras situações. Mensagens não respondidas, visitas canceladas no último minuto, conversas que terminaram antes mesmo de começarem. E enquanto tudo isso se organizava em sua mente, surgiu uma necessidade estranha, quase inesperada, de saber se ela não estava sozinha nisso. Se alguém em algum lugar estivesse lendo e se reconhecendo nessas linhas, talvez pudesse parar por um momento e considerar de onde vem para vivenciar essa história. Porque, às vezes, compartilhar esse pequeno detalhe é a única coisa que quebra o silêncio. Com o passar das horas, o dia começou a parecer mais longo que o habitual, como se cada minuto tivesse mais peso que o anterior. Ela tentou se distrair com coisas simples, arrumar uma gaveta, regar as plantas, limpar uma mesa que já estava limpa. Mas sua mente não cooperava.
Insistia em voltar a situações que antes deixara passar sem muita reflexão. Lembrou-se de uma visita recente, uma daquelas em que preparara tudo com antecedência, como sempre fazia. A comida favorita deles, a mesa lindamente posta, até mesmo as cortinas trocadas alguns dias antes. No entanto, quando seus filhos chegaram, a atmosfera pareceu diferente desde o primeiro instante. Havia uma certa pressa em seus movimentos, um desconforto difícil de disfarçar. Sentaram-se, comeram rapidamente e checaram seus celulares várias vezes. E em meio ao que antes fora um encontro caloroso, agora havia silêncios constrangedores, olhares que evitavam o contato visual, como se estar ali fosse uma obrigação e não um desejo. Durante aquela mesma visita, houve uma frase que passou quase despercebida na hora, mas que naquele dia retornou com dolorosa clareza. Foi dita com um leve sorriso, como se fosse um comentário casual, mas carregava algo mais profundo. Uma insinuação de que ela deveria ser grata simplesmente por eles ainda a visitarem, como se o contato fosse um favor e não uma relação natural. Não havia intenção explícita de magoá-la, mas a mensagem estava lá, implícita, pairando no ar. E ela, como fizera tantas vezes antes, ignorou-a na época, enterrando-a dentro de si para evitar conflitos. Mas agora, sentada na mesma casa que preparara com tanto cuidado, começou a entender que esse tipo de comentário não era um incidente isolado. Fazia parte de algo maior, algo que vinha redefinindo o relacionamento deles sem que ela se permitisse enxergar com clareza até aquele dia. Conforme a tarde avançava, a casa ficava ainda mais silenciosa, como se absorvesse tudo o que ela não dizia em voz alta. Ela se sentou novamente, desta vez sem tentar se distrair, e deixou as lembranças virem sem filtro. Houve outra conversa, semanas antes, que agora retornava com uma clareza desconfortável. Ela tentara expressar com cuidado que se sentia um pouco sozinha, que sentia falta de conversar com mais frequência, que às vezes os dias pareciam intermináveis. Não era uma reclamação, era quase uma confissão tímida, daquelas que exigem coragem quando você não quer mais deixar ninguém desconfortável. Mas a resposta que recebeu não foi a que esperava. Não houve empatia, nem mesmo uma pausa. O que veio foi uma espécie de correção disfarçada de conselho, uma forma de refletir suas próprias emoções de volta para ela, como se fossem problema dela e não uma consequência do relacionamento. Disseram-lhe, com uma calma desconcertante, que ela estava sendo sensível demais, que nem tudo precisava girar em torno dos seus sentimentos, que ela deveria aprender a ocupar o seu tempo e não depender tanto dos outros. Disseram isso sem agressividade aparente, quase como uma sugestão razoável. Mas havia algo profundamente perturbador naquela forma de invalidar o que ela havia compartilhado. Por muito tempo, ela confiara na sua própria percepção, na sua capacidade de compreender os outros, de manter conexões. No entanto, esse tipo de resposta começou a semear uma dúvida silenciosa dentro dela. Estaria ela exagerando? Estaria realmente pedindo demais? A culpa era dela por se sentir assim? Naquela tarde, pela primeira vez, ela começou a perceber o padrão completo. Toda vez que tentava se conectar emocionalmente, a conversa se voltava para ela como se ela fosse o problema. E nessa constante inversão de papéis, seus sentimentos estavam perdendo terreno, como se não tivessem o direito de existir dentro daquele relacionamento. Com o tempo, esse tipo de resposta começou a vir acompanhado de algo novo, algo que ela inicialmente teve dificuldade em compreender. Não eram mais apenas comentários que a faziam duvidar de si mesma, mas um distanciamento cada vez mais estruturado e organizado. As conversas se tornaram menos frequentes, as visitas quase inexistentes, e quando ela tentava entrar em contato, sempre encontrava uma explicação preparada. Não eram desculpas improvisadas, eram discursos claros e firmes que pareciam estar fundamentados em algo maior, quase inquestionável. Havia palavras que se repetiam: espaço, limites, bem-estar pessoal. E embora em outro contexto essas palavras pudessem soar saudáveis, da maneira como eram usadas, funcionavam como uma barreira intransponível. Ela ouvia tudo isso sem interromper,
tentando entender em que ponto o relacionamento havia se tornado tão condicional. Em uma dessas conversas, um de seus filhos explicou que precisava se distanciar para o próprio bem-estar emocional, que manter uma certa separação era o melhor para todos, mesmo que isso significasse não vê-la por um período indefinido. Não foi apresentado como abandono, mas como uma decisão madura, quase terapêutica. E foi isso que mais a perturbou. Porque não houve briga, nenhum conflito óbvio que justificasse esse distanciamento. Foi um término silencioso, envolto em uma linguagem que o fazia parecer razoável. Ela não sabia como reagir. Faltava-lhe o conhecimento para discutir esse tipo de argumento sem se sentir culpada. Então, como tantas vezes fizera na vida, aceitou em silêncio, guardando a dor onde não incomodaria mais ninguém. Mas naquela tarde, sentada novamente em sua casa vazia, começou a sentir que algo dentro dela não queria mais aceitar sem entender. O dia já se esvaía quando a luz começou a filtrar-se mais fracamente pela janela da sala, projetando longas sombras nos móveis que pareciam mais antigos do que realmente eram. Ela não acendeu as luzes imediatamente. Permaneceu ali, naquela transição entre a luz e a escuridão, como se aquele momento refletisse perfeitamente o que se passava dentro dela. Já não tentava justificar nada, já não buscava explicações externas. Pela primeira vez em muito tempo, começou a observar tudo com uma distância diferente, quase como se estivesse assistindo à própria vida de fora. As frases, as atitudes, os silêncios. Tudo começou a se encaixar de uma forma inquietante, porém clara. E em meio a essa clareza, algo que ela nunca havia sentido antes surgiu. Um leve desconforto consigo mesma, não pelo que fizera, mas pelo que permitira por tanto tempo sem questionar. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser mera ausência e se torna uma forma de resposta. E talvez, se alguém chegou a essa parte da história, entenda exatamente que tipo de silêncio é esse. Não é o silêncio da paz, nem o silêncio do descanso. É aquele silêncio pesado, que revela mais do que esconde. Ela o sentiu com uma clareza quase física naquela tarde. E em meio àquele momento, surgiu uma ideia que não tinha nada a ver com as crianças, nem com o passado, nem com as explicações que nunca vieram. Tinha a ver com ela, com o que ela merecia, com o que havia tolerado, com o que não estava mais disposta a aceitar. Se esta história, de alguma forma, ressoar com alguém que a esteja lendo, talvez valha a pena parar por um instante e pensar com quem você a compartilharia. Às vezes, esse pequeno gesto pode ser o início de algo maior do que parece. Foi então, silenciosamente, sem alarde, sem qualquer cena dramática, que algo dentro dela mudou. Não foi uma decisão impulsiva, nem uma reação emocional exagerada. Foi mais uma percepção lenta e constante, como quando você finalmente vê algo que sempre esteve lá, mas que você se recusava a reconhecer. Pela primeira vez em todo o processo, ela parou de se perguntar o que tinha feito de errado. Aquela pergunta, que a assombrara por meses, até anos, começou a perder o sentido. Porque quanto mais ela refletia sobre tudo, mais claro e mais desconfortável se tornava. Ela tinha dado tudo de si, e ainda assim não fora o suficiente para criar o tipo de conexão que esperava. E talvez, pensou ela pela primeira vez, o problema não fosse o que ela tinha feito, mas o que os outros tinham decidido fazer com isso. Essa constatação não trouxe alívio imediato, mas sim uma estranha mistura de tristeza e clareza. Porque entender que não se é culpado também significa aceitar que não há mais nada que se possa fazer para mudar a outra pessoa. E isso dói de uma maneira diferente. Não é mais a culpa que pesa, mas a impotência. Mas em meio a esse sentimento, algo novo surgiu. Algo pequeno, porém firme. Uma espécie de limite interno que ela nunca havia estabelecido antes. Ela percebeu que passara anos tentando manter um relacionamento que, do outro lado, já não era mais mantido. Ela tolerara comentários, silêncios, distância, tudo em nome de um amor que acreditava ser incondicional. Mas naquele dia, ela entendeu algo que mudou completamente sua perspectiva.
O amor não deveria ser uma justificativa constante para a dor. Naquela noite, ela não fez nenhuma ligação, não escreveu nenhuma mensagem, não deixou a televisão ligada para preencher o silêncio, como costumava fazer. Simplesmente ficou em casa, caminhando lentamente de um lado para o outro, tocando objetos que estavam no mesmo lugar há anos, como se estivesse reexaminando um território que sempre fora seu, mas que ela nunca habitara de verdade. Em certo momento, parou em frente a um móvel antigo onde guardava papéis, fotos, cartas que ninguém mais enviava. Abriu uma das gavetas e encontrou coisas que havia esquecido. Desenhos de quando seus filhos eram pequenos, bilhetes escritos com uma caligrafia desajeitada, pequenos gestos de carinho que antes eram espontâneos. Ela não chorou ao vê-los. Não porque não doesse, mas porque a dor não vinha, mais da nostalgia, e sim de algo mais imediato. Fechou a gaveta com cuidado, não como quem guarda algo precioso, mas como quem entende que aquele capítulo não pode mais ser o centro de sua vida. Naquela mesma noite, ela tomou uma decisão que não precisava ser anunciada para ser definitiva. Ela não ia mais continuar com aquele relacionamento. Não ia insistir, justificar ou se adaptar a um lugar onde claramente não era mais bem-vinda da mesma forma. Isso não significava que ela tinha deixado de amá-lo, porque esse amor não desaparece da noite para o dia, mas significava que ela pararia de se expor ao mesmo tipo de desgaste emocional. Pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu não fazer nada. E esse não fazer nada foi, na verdade, a coisa mais difícil que ela tinha feito em anos, porque significava quebrar um hábito profundamente enraizado, sempre colocar os outros em primeiro lugar. Essa decisão não teve testemunhas, nenhum reconhecimento externo, mas dentro dela marcou uma virada que jamais seria revertida. Os dias que se seguiram não foram fáceis nem tranquilos. Houve momentos em que a vontade de voltar ressurgiu com força, especialmente de manhã, quando o hábito de checar o celular persistia, como se tudo pudesse mudar da noite para o dia. Mas agora havia uma diferença sutil. Ela não fazia isso mais esperando algo, mas sim observando o gesto quase como um velho reflexo que ainda não havia desaparecido. A casa continuava a mesma, o silêncio também, mas a maneira como ela habitava aquele silêncio começou a mudar. Ela não o preenchia mais com pensamentos de culpa ou tentativas de justificar o que não entendia. Aos poucos, começou a ocupar aquele espaço com pequenas coisas, quase insignificantes para os outros, mas importantes para ela. Permitia-se sentar ao sol sem fazer nada, ouvir rádio sem prestar muita atenção, caminhar sem um destino definido. Não foi uma transformação imediata, nem uma espécie de renascimento, como às vezes é romantizado. Foi mais um processo lento, com avanços e retrocessos, onde cada pequena mudança tinha mais valor do que parecia. Em algum momento, ela percebeu que não havia repassado mentalmente as mesmas conversas por dias. Não havia tentado juntar as peças do que tinha dado errado. Isso não significava que a dor tivesse parado, mas não a dominava mais. Algo diferente começara a surgir, uma sensação de autonomia que não se baseava no que os outros faziam ou deixavam de fazer. Pela primeira vez em muito tempo, seu estado emocional não dependia de uma ligação, uma mensagem ou uma visita. E embora isso possa parecer óbvio para alguns, para ela foi uma espécie de descoberta silenciosa, quase como aprender algo novo numa idade em que se pensa que não há mais nada para entender. Com o passar das semanas, algo dentro dela se reorganizou de uma forma que não era visível externamente, mas que transformou completamente seus sentimentos. Ela não pensava mais nos filhos com a mesma expectativa, nem com a mesma urgência emocional. O afeto ainda estava lá, intacto, mas não vinha mais acompanhado daquela necessidade constante de ser reconhecida, validada, escolhida. Ela começou a entender que o amor que havia dado não se tornava menos valioso só porque não havia sido retribuído da maneira que esperava. E essa compreensão, embora dolorosa a princípio, devolveu-lhe algo que havia perdido sem perceber: seu amor próprio.
porque por muito tempo ela havia medido seu valor com base em quanto era necessária e, agora, pela primeira vez, esse valor começava a se sustentar por si só. Certo dia, sem muito planejamento, ela saiu de casa mais cedo do que o habitual. Não tinha um destino específico. Simplesmente sentiu necessidade de se movimentar, de não ficar confinada aos mesmos espaços que a haviam testemunhado por tanto tempo. Caminhou lentamente por ruas que conhecia de cor, mas que agora lhe pareciam diferentes, como se estivesse redescobrindo lugares que sempre estiveram ali. Parou em uma praça, sentou-se em um banco e, por um instante, observou as pessoas passarem. Pessoas conversando, rindo, vivendo sem saber nada sobre sua história. E, em vez de se sentir uma estranha, sentiu algo inesperado, uma espécie de silencioso sentimento de pertencimento, como se finalmente pudesse existir sem ter que cumprir um papel específico para ninguém. Não houve reconciliações repentinas, nem telefonemas emocionantes que mudassem tudo. Seus filhos seguiram em frente com suas vidas, em seu próprio ritmo, com suas próprias decisões. E ela, pela primeira vez, parou de girar em torno disso. Havia dias em que o silêncio doía novamente, claro que doía, mas não a oprimia mais como antes. Ela havia aprendido a reconhecer essa dor sem deixar que ela definisse todo o seu dia. Às vezes, ela até conseguia olhar para trás sem sentir aquela constante pontada de injustiça. Não porque tudo estivesse bem, mas porque ela não precisava mais que estivesse para seguir em frente. Com o tempo, ela começou a criar pequenas rotinas que não estavam atreladas a ninguém. Retomou o contato com uma vizinha com quem mal falava, retomou uma atividade que havia abandonado anos antes e até se permitiu dizer não a coisas que antes aceitava por hábito. Essas mudanças foram sutis, quase imperceptíveis para quem observasse de fora, mas profundamente significativas para ela. Cada um desses gestos era uma forma de reafirmar algo que ela descobrira tardiamente, mas que, mesmo assim, tinha um valor imenso, que sua vida não havia acabado, que ela ainda tinha o poder de decidir como queria vivê-la. Se alguém lhe tivesse perguntado meses atrás do que ela mais precisava, provavelmente teria dito mais proximidade, mais atenção, mais presença. Mas agora a resposta era diferente, embora mais difícil de explicar. Não se tratava de receber algo dos outros, mas de não mais aceitar menos do que merecia. Ela compreendeu que o vínculo não justifica maus tratos, que a família não deveria ser um lugar onde se precisa diminuir para se encaixar. E essa ideia, que a princípio lhe pareceu dura, acabou sendo libertadora, porque permitiu que ela parasse de se agarrar a uma versão do relacionamento que já não existia. A história dela não terminou com um grande final, nem com uma cena perfeita. Terminou de uma forma muito mais realista, com uma mulher sentada em casa, em silêncio, mas não mais no mesmo silêncio de antes. Era um silêncio diferente, um silêncio que não vinha carregado de espera ou tristeza, constante, mas de uma nova calma, ainda frágil, mas autêntica. Ela não tinha todas as respostas, não entendia completamente por que as coisas tinham chegado àquele ponto, mas não precisava mais entender tudo para seguir em frente, porque, em meio a tudo o que havia perdido, ela havia recuperado algo essencial, a certeza de que seu valor não depende de quem escolhe ficar,